Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e estou aqui juntinho de vocês para nós explorarmos mais um conteúdo de Educação Física. Vamos ver qual será a nossa aula de hoje? Muito bem! Nossa aula 3, o nosso objeto de conhecimento, apreciação das diferentes linguagens e suas semioses em funções de interesses pessoais e coletivos. E o nosso detalhamento, aspectos socioculturais envolvendo a diversidade de gênero nas práticas corporais. Muito bem, e aí, estão ansiosos para a nossa aula? Eu também. Então vamos lá? Muito bem, alunos, eu inicio essa aula pedindo que vocês observem aqui o espaço onde eu estou. E aí, que espaço é esse? Observem. Aqui o solo, o chão, né? Já deu para a gente perceber que nós estamos num espaço de luta, num ringue, né? Que é onde acontece aí grandes embates, né? Entre os atletas, ou de boxe, ou de kickboxing, ou de MMA, né? A gente sabe que aqui pode acontecer vários tipos de luta. Mas hoje nós iremos falar de um tipo de luta diferenciado. Vocês sabem qual é? Se não, não se preocupem, porque nós iremos falar aí no decorrer da nossa aula. Hoje nós iremos falar sobre a presença das mulheres no mundo esportivo e esse cenário tem tudo a ver, né? Desde quando a mulher adentrou aí o mundo esportivo, ela vem lutando cada vez mais por espaço. E ainda assim ela encontra algumas dificuldades. Vamos ver algumas dessas dificuldades que as mulheres encontram para estar nesse espaço esportivo? Observem aí. O primeiro desafio que elas enfrentam está relacionado a disparidades salariais. Eu sei, vocês sabem, todos nós sabemos que existe uma grande diferença no salário, né? Que são pagos aí tanto para as atletas quanto para os atletas. Uma prova disso é que se você for procurar aí a questão salarial das pessoas que participam das copas, tanto do feminino quanto do masculino, vocês vão ver que é diferenciado, né? Começando ali pelo salário, né, das mulheres, que é muito, muito abaixo dos homens. A gente sabe que com o tempo isso veio se modificando, mas ainda assim tem uma diferença muito grande entre o salário dos atletas homens e das atletas mulheres. Então, o primeiro desafio que as mulheres enfrentam nesse mundo esportivo ainda está relacionado à questão salarial. E a gente sabe que esse dinheiro, né, que eles ganham é importante para que eles invistam cada vez mais ali para as suas habilidades, nos seus treinamentos, né? Então, aí a gente já percebe que desfoca um pouco quando está relacionado às mulheres, certo? Um outro desafio persistente está relacionado à cobertura midiática insuficiente, né, dos eventos esportivos que envolvem as mulheres. Hoje a gente já consegue ver ali alguns eventos, né, onde predomina ali a presença feminina, mas ainda não é o suficiente. Mais um exemplo que eu posso citar para vocês está relacionado à Copa. A Copa masculina, né, desde sempre, ela vem sendo divulgada cada vez mais, enquanto a feminina está ganhando vez e voz agora, né? E que bom que isso está acontecendo, mas ainda assim é um desafio persistente que as mulheres enfrentam aí, que é justamente esse apoio da mídia. A gente sabe que a mídia, para o crescimento de um esporte, de um evento folclórico, ele é super importante, né? Ele leva a informação a vários cantos de vários países e outras localidades. Então, as pessoas elas acabam aderindo e tendo uma visibilidade melhor daquele esporte, daquela dança, daquela luta ou daquela ginástica quando ela é feita essa cobertura, certo? Outro desafio é a falta de infraestrutura e investimento na questão
dos clubes onde elas treinam, né? A gente percebe que quando se trata de um esporte voltado para as mulheres, não tem tanto incentivo nessa parte da infraestrutura, nessa parte do investimento. A gente sabe que as atletas mulheres, elas necessitam de um espaço diferenciado, né? Porque fisiologicamente nós somos diferentes, né? A gente precisa ter ali tudo organizado, assim como os homens também, mas a gente percebe que essa infraestrutura deixa a desejar quando se trata do esporte feminino, certo? Outro desafio persistente ainda, apesar de nós estarmos aí avançando cada vez mais, o preconceito e os estereótipos em relação às mulheres, eles existem, né? Quantas e quantas vezes a gente já ouviu falar que esporte é coisa masculina, é coisa de homem, e as mulheres acabam se retraindo, né, por conta disso. E tudo isso começa desde lá da nossa infância. Se a gente for parar para pensar, qual é o brinquedo que o nosso irmão ganhava lá na infância e a gente ganhava? Os meninos normalmente ganham bola, né, que querendo ou não já incentiva para o esporte, para chutar, para arremessar, para lançar, e as meninas ganham o quê? Boneca, fogão, né? Não que não seja importante, mas precisa também desse incentivo, né, de ter essa variedade de brinquedos. Então, essa questão do estereótipo já começa lá na nossa infância, que os jogos, os esportes são apenas masculinos, e a gente sabe que não é. O esporte é para todos. Então, você que está aí me assistindo, se tiver vontade de entrar nesse mundo esportivo, né, você já sabe que você precisa lutar por esse espaço, certo? Outro ponto que as mulheres enfrentam bastante é a questão do assédio moral e sexual, justamente por muitas pessoas acharem que a mulher é um sexo frágil, né, que ela não está como é que eu posso dizer para vocês, pronta para participar de um evento ou para disputar algum esporte, tá? Então, esses são alguns desafios que as mulheres enfrentaram e enfrentam até nos dias de hoje, certo? E existem muito mais, vocês podem ter certeza disso. Mas esses desafios não são suficientes para que as mulheres, né, deixem de lutar pelos seus sonhos. E falando em mulheres, né, vamos falar agora da parte boa dessa questão da entrada feminina no mundo esportivo, né, que foram os feitos dessas mulheres, que vocês irão conhecer. Mas antes de eu apresentar algumas dessas mulheres para vocês, a gente vai fazer uma atividade juntos. Vamos lá? Então, observem aí. Agora eu quero que vocês anotem o nome de 3 mulheres que fizeram ou fazem história no mundo esportivo. Vocês conhecem algumas mulheres que fazem aí história ou que já fizeram? A gente sabe, né, que nós aqui, o nosso país está recheado aí de boas, excelentes atletas. E eu gostaria de saber quais são os nomes que vocês vão citar. Será que eu vou falar de algumas dessas atletas aqui? Eu espero que sim, tá? Enquanto vocês vão pensando e anotando, já vou prosseguindo aqui na nossa aula e eu quero apresentar para vocês o mural aqui com algumas imagens de atletas, né, que fizeram e fazem história. A gente sabe que se hoje as mulheres estão competindo, né, estão indo para esses eventos esportivos e fazendo o seu nome, é porque alguém lá atrás começou essa luta e começou já faz um bom tempo. E todas as que vieram depois já vêm lutando ainda mais para que as futuras gerações consigam participar efetivamente dos eventos esportivos e tenham a visibilidade que merecem. Então, nós vamos conhecer neste momento algumas das mulheres que fizeram história no âmbito internacional, no âmbito nacional e no regional também, porque aqui na nossa região nós temos muitas atletas que fazem história e que todos nós devemos conhecer e valorizar.
Vamos lá, então? Então, observem aqui. Nós temos aí a Marta Silva, a gente tem a Rebeca Andrade, nós temos aí duas amazonenses que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. Mas vamos começar aqui com a Alice Coachman. Vocês já ouviram falar sobre a Alice? Observem aí a imagem. Qual esporte será que ela praticava e qual foi o grande feito, né, que ela realizou? Vamos conhecer um pouco a história da Alice? Então acompanhem aí. A Alice era uma atleta, né, norte-americana que ganhou a medalha no salto em altura dos Jogos Olímpicos de Londres, deixando a barreira em 1,68 m. Então a Alice, ela realizou um grande feito, né, que é alcançar esta marca. Outro grande feito da Alice é que ela é a primeira mulher negra a ganhar uma medalha olímpica de ouro. Olha só a Alice na questão histórica. Primeira mulher negra. Se por ser mulher já era complicado, né, naquela época entrar no mundo esportivo, imagine o fato de ela ser negra. E na história, né, em todos o histórico que eu puxei sobre ela, aconteceu algo muito chato. Apesar de ela ter realizado, né, esse grande feito, de ter ganhado ali a medalha de ouro, quando ela retornou lá para sua cidade natal, ela não foi recebida da forma que merecia. Observem aí, olhem aí. Ao retornar à sua localidade natal, que é Albany, ela recebeu uma homenagem, mas o auditório estava segregado, ou seja, um lado pessoas brancas, um lado pessoas pretas, né, pessoas negras, pois o prefeito de raça branca não quis cumprimentá-la e ela teve que abandonar o ato do qual era protagonista por uma porta lateral. Imaginem só essa situação. Você foi lá, se esforçou, ganhou a medalha assim que todos os atletas almejam e na hora de prestarem uma homenagem, você tem que sair pela porta lateral por conta da sua cor. Desde aí vocês já observam, né, as grandes barreiras e grandes desafios que as mulheres naquele tempo já enfrentaram e enfrentavam, né, para entrar aí no mundo esportivo. Vale a pena conferir um pouco mais da história da Alice. Então a Alice foi uma das mulheres que deu início aí, né, essa jornada das mulheres dentro do mundo esportivo. Prosseguindo, tem outra atleta para mostrar para vocês, para que vocês conheçam. Essa eu tenho certeza que vocês conhecem, já ouviram falar, que é a Serena Williams. Ela é conhecidíssima, né? Pela imagem, para quem não conhece, não dá para saber assim qual é o esporte que ela praticava, mas eu já digo a vocês que é o tênis. Vamos ver aí um pouquinho da história da Serena? Então, olha só, a Serena, ela ganhou a fama muito cedo, junto com a sua irmã Venus, né? Ela é uma grande atleta aí do mundo do tênis, tá? Ela permaneceu na elite do tênis durante mais de 2 décadas, ou seja, ela ganhou e ganhou cada vez mais, tá? A Serena ganhou 4 ouros olímpicos e um total de 39 títulos do Grande Slam, que é o evento mais importante do tênis. Ou seja, a mulher tem muitos títulos, muitas medalhas e muitas vitórias para comemorar. E observem também que a Serena é uma pessoa negra que não sofreu tanto preconceito como a Alice lá antigamente, mas ainda assim, se a gente for puxar o histórico, vocês vão ver que ela sofreu alguns momentos de racismo, sim. Então, né, mais uma vitoriosa que vem escrevendo a história para que as futuras atletas consigam participar de forma efetiva. Prosseguindo, a próxima atleta, ela já é aqui do nosso país, né? Já é uma atleta nacional que eu tenho certeza que vocês conhecem, que é a Marta Silva. Quem nunca ouviu falar da Marta, eu acho que não está assistindo TV, hein? Tenho certeza que vocês conhecem. Ela é uma grande jogadora, que tem muitos gols aí espalhados por esse mundão. E ela é referência
para todas as atletas, independente ali do esporte que queira seguir. Vamos conhecer um pouquinho da história da Marta? Observem aí. Vamos lá? A Marta, ela foi eleita 6 vezes a melhor jogadora do mundo pela FIFA. Observem aí, a Federação Internacional de Futebol reconheceu 6 vezes, né, a Marta como a melhor jogadora do mundo. E ela tem muita história, olha só. A Marta já fez 295 gols em 382 jogos em sua longa carreira, contando os números por clubes e seleção. Então, ela tem aí essa enxurrada de gols, né, contando aí em toda a sua carreira. Ela também é considerada a maior artilheira da história das Copas do Mundo entre homens e mulheres. Olha só aí as mulheres adentrando no mundo futebolístico, né, uma vez que é considerado apenas, considerado apenas masculino. A Marta veio, fez história. Não só a Marta, como outras jogadoras que a gente sabe que a nossa seleção possui. Prosseguindo um pouquinho mais na história da Marta. A Marta, ela é a embaixadora da boa vontade para mulheres e meninas no esporte, pela Organização das Nações Unidas, ou seja, pela ONU. Justamente por ela ser um símbolo de inspiração para tantas pequenas atletas. A gente sabe que as mulheres, né, no mundo futebolístico, a gente pode dizer que ela é uma das que mais sofre preconceito, né, nessa questão do esporte, do futebol. Porque desde antes o futebol era só reconhecido como um esporte masculino, que as mulheres não tinham resistência e nem força. A gente sabe que uma partida de futebol dura aí praticamente 90 minutos, dividida em 2 tempos, então a atleta ela precisa ter resistência. E as nossas atletas do futebol, elas mostram em cada partida que elas jogam que elas têm resistência, resiliência e tudo aquilo que é necessário para se praticar o futebol. Então a Marta, né, é uma grande inspiração para vocês, alunas e alunos também, que desejam adentrar no mundo esportivo, no esporte futebol. Vamos prosseguir? Vamos conhecer aí outra atleta? Agora nós vamos falar sobre a Carol Santiago. Vocês já ouviram falar sobre a Carol? Eu já vou dizendo para vocês que a Carol, né, ela é uma atleta de grande visibilidade e ela é uma das atletas, assim, que trouxe muitas medalhas para o Brasil. Vamos conhecer aí a nossa atleta Carol Santiago? Observem. A Carol, ela é uma atleta paralímpica da modalidade de natação. Ela possui uma síndrome chamada de Morning Glory, tá? Que é uma condição rara que atinge o sistema nervoso e reduziu sua visão a 30% da sua capacidade. Ela estreou nos Jogos Paralímpicos aos 36 anos e da vez que ela estreou, ela subiu ao pódio 5 vezes das 6 provas em que ela competiu, ou seja, ela competiu 6 provas e subiu ao pódio 5 vezes. Só uma prova que ela ficou fora do pódio. A Carol, ela tem uma história bem interessante. Ela já entrou no mundo esportivo com uma certa idade, né? Uma idade um pouco mais avançada. Ela fugia. Quando a gente vai puxar a história da Carol, a gente vai ver que ela fugia desse mundo esportivo. Mas chegou um momento que ela não conseguiu mais fugir do chamado dela enquanto atleta e ela, né, foi participar aí dos Jogos Paralímpicos e trouxe aí muitas medalhas para o Brasil. Que bom, né, que a gente tem a Carol. Outra parte da história é que ela conquistou 3 medalhas de ouro nos Jogos Paralímpicos de 2020 e foi a atleta com mais vitórias entre os atletas que foram para o Japão naquele ano. Então a Carol escreveu seu nome aí no livrinho aí de grandes inspirações. Interessante, né? Prosseguindo, vamos conhecer agora a Rebeca Andrade. Quem nunca ouviu falar da Rebeca? Eu sou uma grande fã da Rebeca. Vamos conhecer a história da Rebeca? Observem.
A Rebeca, ela fez história nas Olimpíadas de 2020 ao se tornar a primeira medalhista brasileira olímpica feminina da ginástica artística do país. Se apresentou ao som de baile de favela, levando o ritmo do funk para o mundo e homenageando as comunidades da periferia. Olha só o grande feito da Rebeca. No Mundial de Liverpool, foi a primeira brasileira campeã mundial do individual geral na ginástica artística. O título fez dela a atleta mais completa da competição. Super interessante, né? A história da Rebeca também é de inspiração. Outra informação é que ela conquistou o coração dos brasileiros em Tóquio ao se tornar a primeira medalhista olímpica de ginástica feminina no Brasil. Muito bem, Rebeca também é uma grande inspiração. Prosseguindo, eu quero falar de uma atleta agora mais novinha, né? Chegou agora, recentemente, que já tem aí grandes feitos na sua carreira, que é a Raíssa Leal, a nossa fadinha do skate. Vocês já ouviram falar sobre ela? Tenho certeza. Vamos lá, conhecer um pouco mais da Raíssa. A Raíssa ficou conhecida após um vídeo dela andando de skate com a fantasia de fada, que viralizou, né? Hoje, com 16 anos, ela vem fazendo história no mundo do skate. Atualmente, ela é vice-campeã na modalidade e a mais jovem medalhista na delegação brasileira. Raíssa também viralizou pelo entusiasmo ao torcer por outras meninas, o que lhe rendeu a medalha, né, o prêmio que representa os valores olímpicos, que é o The Visa Awards, tá? Muito bem, a Raíssa aí tem, né, grandes histórias na sua carreira. Em 2023, a Raíssa conquistou a medalha de ouro do Skate Street, consagrando-se como campeã mundial. Além disso, ela também foi campeã da etapa de San Diego da Street League Skateboarding, a principal liga de skate street do planeta. Olha só a Raíssa fazendo história, e para as meninas que achavam, né, que o skate era coisa de menino, para todo mundo no caso, né? Observem aí a Raíssa fazendo história. Outra que eu tenho para apresentar para vocês é a Rafaela Silva. Rafaela também tem uma história lindíssima, passou por um momento de superação. A gente sabe que nas Olimpíadas, desculpem, que ela praticou, que ela participou, na verdade aqui no Brasil, né, ela teve aí um grande feito. Vamos lá? A Rafaela Silva começou a praticar judô no Instituto Reação, que é uma ONG criada pelo ex-judoca Flávio Canto. Em 2008, ela tornou-se campeã mundial do Sub-20. 3 anos mais tarde, já entre os adultos, foi prata no Mundial de Paris, na França. E em Londres, em 2012, ela acabou desclassificada na segunda luta após aplicar um golpe ilegal na húngara, né? E nesse período ela sofreu muito pelo fato de ter perdido ali, né? E a questão do racismo também em cima dela foi muito forte. Só que a Rafa, né, com toda a sua resiliência e a sua persistência, ela conseguiu um grande feito. Vamos ver qual foi? Então observem aí. Ela escreveu seu nome na história do esporte brasileiro ao se tornar a primeira judoca campeã mundial de judô nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Ela conquistou a medalha de ouro em sua cidade natal, né, a primeira do Brasil na competição carioca. Em 2022, ganhou novamente o título mundial e em 2024 ela participará dos Jogos Olímpicos de Paris. Para vocês que querem conhecer um pouquinho mais da história da Rafaela Silva, eu deixo para vocês um documentário, um QR Code, né, com o documentário Um Dia Dourado, relembre a medalha de ouro de Rafaela Silva. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Prosseguindo a nossa aula, agora a gente chega aqui, né, no Amazonas. Eu quero apresentar para vocês 2 grandes atletas que eu tenho grande admiração, que é a Rícia e a Daiane. E elas vão contar a própria história delas. Observem.
Meu nome é Daiane Vitória, eu tenho 18 anos e eu vou contar um pouco sobre a minha trajetória no badminton. Oi, meu nome é Rícia, eu tenho 21 anos e sou atleta de badminton desde meus 12 anos de idade. A minha principal motivação vem sendo as adrenalinas das competições e o desafio de melhorar constantemente a cada dia. E minha principal motivação com o badminton foi ver que ele me proporcionou coisas que eu nunca tive, como viajar ou conhecer outros estados, conhecer pessoas novas, e isso foi uma das principais motivações de eu querer continuar com o esporte até hoje. Eu comecei o badminton muito nova, logo me apaixonei pelo esporte quando eu comecei a praticar, porque desde sempre eu pratico esporte. Quando eu conheci o badminton, eu escolhi definitivamente começar a treinar do alto rendimento com badminton. Para entrar no esporte foi um pouco difícil, pois eu tive que enfrentar muitas dificuldades financeiras para poder pagar as minhas viagens das competições, mas apesar desses desafios e essas dificuldades, eu consegui superar todos esses desafios. Não foi fácil durante esse período porque a gente vem de um projeto social que não tem muitos recursos. Quando a gente viajava, tudo que arcava com dinheiro, essas coisas, passagens, era por nossa conta, então era bem difícil, principalmente para nossos pais que não tinham esse dinheiro todo. No decorrer dessa caminhada foi difícil, mas ao longo disso a gente veio crescendo, treinando muito, acabamos evoluindo bastante a ponto de conseguir algumas parcerias, de conseguir arcar com algumas coisas. Então isso ajudou muito a gente a chegar onde a gente está hoje. Meu maior ídolo vem sendo a Carolina Marin, pois admiro muito a determinação, a garra, a força de vontade que ela tem, o foco, e isso vem sendo uma inspiração para mim, pois a cada dia eu venho querer ser melhor a cada dia. Eu não tenho um ídolo especificamente, só um, mas eu admiro muito as asiáticas que crescem já com esse esporte, e principalmente as meninas da seleção brasileira que estão nesse processo há muito tempo. Então acho que minha maior inspiração hoje são elas, ver o processo delas e ver elas crescendo. Né? Todos que temos 2 classificados para as Olimpíadas de Paris, né, brasileiros, então para mim isso é muito importante, ver que o Brasil também tem essa chance de crescer lá fora. A mudança que o badminton trouxe para minha vida foi que eu aprendi a lidar com a disciplina, aprendi a lidar com as vitórias e as derrotas, e também o esporte me proporcionou várias oportunidades de viajar e conhecer, fazer amizades fora e em todo o Brasil. Isso foi uma tremenda mudança na nossa vida, porque não só fez a gente crescer como atleta, mas como pessoas, com princípios e escolher em que caminho a gente quer continuar. E foi a principal motivação também para eu escolher a profissão que eu quero exercer hoje, que eu sou universitária de educação física, então isso foi bastante importante para a minha carreira. É que vocês continuem o sonho de vocês, que vocês sempre acreditem em si mesmo, pois cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Não desistir, porque para a mulher, para o esporte em si já é difícil, para a mulher mais ainda. Então é continuar e persistir, porque não é fácil, principalmente no esporte no Amazonas. Muito bem, então vocês conheceram aí a Rícia Maria e a Daiane Carvalho, que são atletas aqui da nossa região, aqui, né, que falaram sobre a relação delas com o esporte e serve de inspiração para vocês também que desejam, né, trilhar esse caminho esportivo. Vocês têm todo o meu apoio, mas já saibam que não é nada fácil, como elas disseram. E aí, qual seria a importância, né, de ter ali as mulheres presentes no mundo esportivo? Vamos ver? Quebra de estereótipos, né, dessa ideia de que o esporte é somente para homens e não para mulheres, quando a gente vê uma mulher ali representando a todas as outras mulheres, isso é muito gratificante, né? E a gente tem que apoiar, tá? Cada vez mais. Outro ponto importante é sobre essas conquistas históricas, né, que as mulheres fizeram e fazem no mundo esportivo. Elas lutam contra a discriminação e desigualdade no mundo esportivo. As mulheres são importantes nesse espaço porque elas trazem visibilidade e reconhecimento de suas habilidades, força e resiliência. Elas também são inspiração e combustível para outras mulheres alcançarem seus sonhos.
Outros pontos, outros fatores que são importantes é a questão do empreendedorismo e criação de negócios que promovem as mulheres o acesso igualitário ao esporte, né? E as mulheres também são importantes por conta das conquistas de espaços e posições de destaque como treinadoras, diretoras técnicas, árbitras, dirigentes e membros de comitês olímpicos e federações esportivas. Então, esses são apenas alguns dos fatores dessa grande importância que é ter ali a representatividade dentro do mundo esportivo, né, quando se trata aí do feminino, das mulheres nesse mundo. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês procurem conhecer a história de outras atletas para inspirar vocês cada vez mais. Assim a gente finaliza esse momento. Vamos prosseguir.